Bom, nós estamos aqui no tópico de número 2 da lição de número 13 do terceiro trimestre de 2016 da revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Então nós vamos aqui, nesse nosso segundo vídeo, nós vamos comentar o tópico 2 da lição de número 13, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essa lição vai ser ministrada agora no dia 25 de setembro, domingo, em todas as igrejas que usam a revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Mas eu quero sempre lembrar para você, ó, adquire o livro Jesus, o maior personagem da história. Cara, é fantástico o livro, tá? Você vai gostar, porque o livro tem mais informação do que a revista, ok? E, pastor, mas já tá terminando a revista. Pô, rapaz, mas tá terminando, mas você tem lá uma obra, entendeu? De um valor inestimável. Não é verdade? Você vai poder montar uma mensagem, pregar, falar acerca de Jesus, porque tem fatos acerca da vida de Jesus ali no livro, que você vai te ajudar a montar. Acabou a revista, não vai precisar mais. Não, eu acho que você deve adquirir. Liga para 0 operadora 21, ok? 3575-8900. Esse é o telefone da editora Betel. 0 operadora 21 3575-8900. E aí você pede, ó, Jesus, o maior personagem da história, de autoria do Bispo Manuel Ferreira, tá ok? Ou então você entra no site www.editorabetel.com.br, ok? Tópico 2 da lição de número 13, a paixão e morte de Cristo. Bom demais, hein? Então nós vamos lá. Uma coisa importante que você precisa saber é que o sofrimento de Cristo, ele foi real. Na verdade, não foi uma história romântica, não é verdade? Ah, não, isso aí aconteceu, uma historinha, vamos dizer assim, história da carochinha. Não, aconteceu. Tudo que a Bíblia fala acerca do sofrimento de Cristo, coroa de espinho, chicotada, cusparada, bofetada, furo com a lança do soldado romano, enfim, os pregos, né, que pregaram a mão, que pregaram o pé, tudo isso foi real, aconteceu. Todo o sofrimento experimentado por Jesus aconteceu. Não é historinha não, né? Então, e isso aí tudo tinha um objetivo. E qual era o objetivo? A honra e a glória do seu santo nome, né? Como forma de quê? Como forma satisfatória de dever cumprido. Então, Jesus, ele passou por tudo isso para poder cumprir um dever, um compromisso que ele tinha com o Pai em prol da humanidade, ok? Tópico 2.1, o perdão total da humanidade. Querido, olha só que coisa interessante. A crucificação de Cristo foi algo tremendamente incrível. Por quê? Pois naquele momento de sofrimento, ele mostrou quão grande era o seu amor. Nós vemos que ele pediu que o Pai perdoasse, né, os que o estavam fazendo sofrer. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Olha que coisa interessante, né? Ele garantiu ao ladrão, a um dos ladrões que estavam ao lado dele, que ele estaria com ele no paraíso naquele dia. Olha que coisa interessante, prometeu uma vida eterna. E, sobretudo, ele confirmou o estabelecimento do seu reino ali em um momento que para muitos pode parecer o quê? Inoportuno. Olha como é que Jesus ali ia confirmar o estabelecimento do reino, porque quando ele fala, ó, te digo hoje, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha que coisa interessante. Ali ele já estava dizendo, o paraíso é o meu reino, entendeu? E você vai estar comigo lá, e num momento que ele estava parecendo o quê? Na verdade, Jesus estava parecendo que estava perdendo, estava morrendo, parecia que era o perdedor, mas não é verdade? Mas não, meu irmão, assim como ele fez ali naquele momento, ele fez para quê? Para que ficasse provado o seu poder e autoridade. Irmão, essa palavra está consumado comprova o fim de uma missão vitoriosa em direção à salvação da humanidade. Quando ele fala assim, ó, está consumado. Pai, está consumado. Ali ele está falando assim, ó, terminei a minha missão e fui vitorioso. Por quê? Porque ele venceu as tentações do inimigo, ele venceu as tentações dos sentimentos lá no Getsemane, as emoções, a fragilidade humana e saiu vitorioso
vitorioso ali. A morte de Jesus não foi perda, não. A morte de Jesus foi vitória. Ó, que coisa maravilhosa, né? Então nós vemos que a morte na cruz, ela era vista, né, nos tempos de Jesus como o quê? Como maldita. Mas aquela que era vista como maldita proporcionou um meio para que a humanidade pudesse se achegar ao Criador. Então o sofrimento de Jesus, irmãos, ele fez com que ele se transformasse num único mediador entre homem e Deus. Por quê? Porque ele passou tudo que o homem passou em forma de sentimento, de dor, de tristeza, de angústia. E aí agora ele pode se colocar diante de Deus, mostrando para Deus as nossas fragilidades, né? Mostrando para Deus as nossas inquietudes e pedindo para Deus que nos dê outras oportunidades, para que nós possamos estar sempre em comunhão com Ele, vivendo uma vida íntegra na presença do Senhor Jesus. Ok? Tópico 2.2. Um grito de vitória. Irmãos, uma coisa que a gente tem que falar aqui, justamente sobre essa questão do grito de vitória. Olha só, ao se aproximar a hora nona, que foi a hora que Jesus morreu, né, o momento que estava chegando a hora nona, Jesus começou a gritar em alta voz. Uma coisa interessante é que as pessoas que estavam ali próximas à cruz, eles não compreendiam o que Jesus dizia. Ficava uma coisa meio enrolada. E as pessoas. E uma coisa muito interessante que os escritores dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, eles não colocaram nada sobre isso. O único que colocou, né, o que Jesus falou foi João. O João, no seu livro, lá nos seus escritos, ele declara, né, claramente a palavra telestai. A palavra telestai. Interessante que essa palavra é uma palavra muito interessante, porque ela é entendida tanto no grego como no aramaico. É como, por exemplo, vamos dizer uma palavra aqui, pneu. Pneu. Pneu é uma palavra que vem de pneuma, de vento, né? Ou ar. É uma palavra grega. Mas pneu é pneu, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, quanto no grego, não é verdade? Enfim, é uma palavra que ficou, entendeu? Entendida em todas as línguas. Então você chega, pneu, todo mundo entende. Eu posso arriscar aqui, não vou dizer de repente o mundo todo, não sei, as línguas orientais, talvez não sei. Mas as línguas de origem latina, entendeu? Todas elas entendem o que é pneu. Tanto lá na Espanha, como na Itália, como no Brasil, entendeu? Todo mundo sabe o que é um pneu. Eu arrisco também na França, né? Então, o telestai, ele era entendido tanto no aramaico quanto no grego. E o que significa esta expressão grega? Essa expressão, ela significa estar consumado. Nós sabemos que alguns arqueólogos encontraram alguns papiros que eram recibos. E no final estava lá a palavra telestai nesse papiro. Sabe o que dizia isso? Que aquele recibo foi liquidado, foi pago. Então telestai é uma palavra que determina o quê? Está pago, está liquidado, está consumado. Então nós vemos que essa expressão deixa claro que o nosso Senhor, ele morreu vencedor, pagando todas as dívidas da humanidade. Telestai! Telestai! Essa era a palavra que Jesus gritava ali na cruz do Calvário, na hora da sua morte, próximo à hora nona, quando ele efetivamente, a palavra de Deus diz que ele gritou esta palavra e lá João, né, escreve seu evangelho, tombou a cabeça e ali ele expirou. Olha que coisa interessante, né, meus irmãos? Então nós observamos aqui que para a maioria dos homens a morte é o fim. Contudo, para Cristo a morte era apenas o começo. Durante toda a sua vida terrena, ele cumpriu tudo o que lhe determinou o seu Pai e teve como fim
a pior de todas as mortes, que foi a morte na cruz do Calvário. Contudo, ele sabia que era necessário para que o homem pudesse ter o que? A oportunidade, não é verdade? De, assim como ele, Jesus, né? Assim como ele, Jesus, experimentar a vida eterna após a morte. Então, irmão, para o servo fiel, a morte é apenas o começo. Glória a Deus, né, irmão? Que coisa, né? Assim como para Jesus a morte foi a vitória, não é verdade? Assim como para Jesus foi o começo do projeto para que toda a humanidade fosse alcançada através da ressurreição, para o servo fiel, a morte é apenas o começo de uma vida eterna com Cristo. Glória a Deus! Isso vale um glória, né, meus irmãos? Vale um glória. Então, nós vemos aqui que no tópico 2.3 fala o novo caminho de acesso a Deus. Irmãos, no momento que Jesus entrega o seu Espírito ao Pai, um novo acontecimento espanta os religiosos da época. Acontece um fato que os homens do templo ficaram espantados com aquilo ali. O que foi? O véu do templo ele se rasgou de cima a baixo. Então, meus irmãos, nós sabemos que esse acontecimento é a garantia de que a partir daí a humanidade ganharia total acesso ao Pai através de Jesus. Agora, irmãos, não só o sumo sacerdote tem direito de entrar no lugar do Santo dos Santos, mas todo aquele que é nova criatura em Cristo Jesus. Depois da morte de Jesus, irmãos, o homem ele ganhou o direito de ter uma íntima comunhão com Deus, né? Tendo como único mediador o próprio Cristo. Então agora não tem mais que pedir para o sumo sacerdote sacrificar animal, entendeu? Não tem mais como... Não tem, irmão, acabou isso aí. Agora o homem pode falar diretamente com o Pai em nome de Jesus. Jesus vai mediar, meus irmãos, e vai ser vitória, bênção para todo sempre, até o dia que for uma Jerusalém só, né? Um novo céu, uma nova terra. Olha que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Então nós vemos aqui que o véu, ele separava o lugar santíssimo do resto do templo. O lugar santíssimo, irmão, era onde se manifestava a presença de Deus ali no templo. E ninguém podia entrar neste lugar, a não ser o sumo sacerdote. Então, com a morte de Jesus, a humanidade ganhou o direito de desfrutar deste local onde tem a oportunidade de sentir o imenso amor de Deus, ou seja, a presença de Deus. Este local não é hoje um local físico, como era lá em Jerusalém, dentro do templo. Não, esse local é a presença de Deus, que você pode estar diretamente em contato com Ele através da pessoa de Jesus Cristo. Coisa linda, né, meus irmãos? É isso aí. Então, nós estamos encerrando aqui o vídeo no número 2, né, que fala do tópico 2 da lição de número 13, do terceiro trimestre de 2016 da revista da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel. Ok, meus irmãos? Então é isso aí. Se você está gostando desse vídeo, curte, compartilha, fala para os seus amigos aqui do Evangelho Claro, né? Fala sobre o nosso canal, divulga o conteúdo do nosso canal, né? E entra lá no site da Editora Betel. Não deixa de entrar, não. Você pode ali estar acessando o catálogo da Editora Betel. Lá tem Bíblia do Culto, Inário Betel, uma série de livros de boa qualidade. Tem livro que fala até de política, fala de direito, coisas tremendas. A Betel é uma editora assim tremenda, porque fala sobre todos os assuntos. Uma coisa assim excepcional. Então, se eu fosse você, entrava lá e aí você, adquirindo os produtos da Editora Betel, a Editora Betel é a nossa parceira aqui no comentário da revista de Escola Bíblica Dominical, entendeu? E aí você vai estar, assim, de certa forma, cooperando para que esses vídeos do comentário continuem sendo veiculados aqui pelo Evangelho Claro. Ok, meus irmãos? Fica conosco aqui no Evangelho Claro. O Evangelho como Jesus nos ensinou. Tenha um dia de paz em Cristo.